Olá! Hoje nós vamos falar sobre os acometimentos na saúde da mulher. E qual que é o papel do enfermeiro de saúde da família que trabalha na unidade de saúde da família na melhoria da qualidade de vida das mulheres da comunidade que ele atende. Só que antes da gente falar sobre isso, a gente precisa fazer um disclaimer, que é que a gente não pode falar de todos os acometimentos, é impossível, porque são muitos acometimentos. E o outro é que para a gente poder chegar nesses acometimentos, primeiro a gente precisa falar sobre o que é ser uma mulher no século XXI. Ser mulher no século XXI, para muita gente, representa ser muito mais fácil do que ser mulher em séculos anteriores, só porque agora a gente tem direito a coisas básicas como voto e o direito de ir e vir sem a permissão de nenhum homem, como pai ou marido. Mas será que o fato da gente possuir certos direitos básicos, que deviam ser básicos desde muito tempo, implica no fato de que a nossa vida é mais fácil? O que é ser uma mulher no século XXI? Só compreendendo de verdade essa identidade feminina é que a gente vai entender o contexto e a origem da maioria dos acometimentos na saúde da mulher. Portanto, a gente dividiu essa apresentação numa jornada pelas diversas fases da vida de uma mulher, desde a infância até o climatério, esmiuçando junto com a identidade dessa mulher todos os percalços que ela passa durante a vida e a maioria das origens para os problemas que elas têm, porque dessa forma a gente consegue prover uma assistência de qualidade, entendendo o contexto para fornecer uma assistência holística. Vamos lá! Com o desenvolvimento do Brasil, aos poucos acontece o crescimento de condições crônicas na infância e, consequentemente, também sobe a utilização da tecnologia medicamentosa em equipamento. Essas doenças crônicas que servem como estressores tanto à família quanto à criança, já desde idade muito tenra, podem ter consequências diversas no futuro, tanto em relações ao modo como vê o mundo, como em pode receber as relações interpessoais que venham a ter. De acordo com as reações que irão observar em seus pais, em sua rede de apoio, eventuais afastamentos no processo de escolarização também terão um grande papel nisso. Embora cada uma dessas doenças, como asma, artrite juvenil e diabetes, possuem diversas diferenças e por isso não devem ser analisados em conjunto puramente pela classificação de doenças crônicas. Características em comum sobre o modo de como são tratadas vão afetar grandemente as crianças e seus familiares. Por outro lado, crianças que têm contato direto com situações aversivas que possuem acelerar seu desenvolvimento, por outro lado, limita as experiências que normatizam seu desenvolvimento natural. Com isso, vem outro fator que desde cedo altera gravemente o desenvolvimento infantil. A hipersexualização ocorrida desde cedo não só nas roupas, mas reforçada pela diferença de padrões de comportamento esperadas entre meninos e meninas, o abuso sexual infantil, dos quais as meninas são maiores vítimas todos os dias. Em 2018 foram registrados 32.082 casos de abuso sexual infantil no Brasil. Destes, 13.409 foram das idades entre 0 e 9 anos e 18.673 foram das idades de 10 a 19 anos de idade. Na primeira faixa etária, 76,4% dos casos aconteceram com meninas. Na segunda, foi 92,2%. A grande maioria ocorreu dentro de casa. Embora meninos também sejam acometidos por esse mal, são as meninas que ainda sofrem as maiores consequências. O padrão de comportamento esperado para uma menina vem da crença equivocada de que, se ela se comportar bem como uma boa mocinha, ela não terá que lidar com o abuso. A realidade no país quanto a abusos ocorrem ainda é a culpabilização da vítima. Além de ter que lidar com consequências psicológicas do abuso, e muitas vezes sozinha, visto que buscar terapia ainda é visto como um tabu e um luxo, ela ainda tem que lidar com o lixamento social, principalmente se busca justiça pelo abuso, e ainda é vista muitas vezes como destruir maldosamente a vida do abusador. Também, desde cedo, meninas aprendem a aceitar com graça e paciência situações de assédio, aprendendo que a culpa de ouvir comentários maldosos cantadas nas ruas, até passadas de mão, ou de como ela olha para um homem, ou de o que ela está vestindo, até mesmo se ela foi muito simpática. Todas essas questões deixam marcas que, se não forem abordadas com cuidado no momento certo, virarão feridas que se afetarão todo o desenvolvimento da criança como mulher. E suas consequências, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático,
já podem ser vistas em crianças pequenas, mesmo que as crianças não possam compreender do que se trata. A realidade, contudo, mostra que raramente um olhar atento para elas. Na adolescência, as feridas do ser mulher despertadas na infância se amplificam cada vez mais, influenciadas pelo contato cada vez maior que a adolescente tem com o mundo. E iniciam-se as mudanças no corpo e com elas novos estigmas. Em uma cultura como a nossa, muitas vezes com a menstruação vem junto a vergonha, que vai seguir nessa menina para o resto da vida. Tabus como se sentir suja e inadequada, principalmente em face de padrões estéticos impossíveis de alcançar, tornam-se também parte da identidade da mulher. Nessa época também começam a ser descobertos problemas como endometriose e ovário policístico, que tornam mais difícil um processo que já era complicado. Os mesmos padrões de beleza impossíveis de alcançar criam dismorfias, ou seja, transtornos do modo que a jovem se enxerga, sempre como insuficiente. Isso pode levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia ou bulimia, e também criar ou reforçar outros transtornos como a depressão, a síndrome de borderline e outros transtornos de ansiedade. Muitas vezes, essas questões podem se entremear também com a ocorrência de abusos da infância, causando ainda mais dano psicológico e podendo levar ao uso de drogas, álcool e mesmo os padrões comportamentais mais nocivos que coloquem em risco a vida do adolescente, como comportamentos irresponsáveis e tentativas de suicídio. Com o despertar sexual, devem também ser considerados fatores como a falta de educação sexual, o relacionamento que a menina tem com o seu corpo é como ela vê do outro, assim como a falta de conhecimento sobre os limites do seu conforto e a possível ocorrência de gravidez indesejada e ISTs. Algumas dessas, como HPV e a AIDS, afetam toda a vida do portador. É nessa fase que também muitas meninas ingressam na prostituição, tanto influenciadas pelo desespero econômico, quanto a ideia equivocada de que isso lhe dá mais poder sobre o próprio corpo. Tantas outras meninas, com as mesmas justificativas, acabam por se casar ainda na fase inicial da adolescência, muitas delas com homens com diferença significativa de idade. Esse último comportamento, infelizmente, ainda é visto como natural pelos pais, e por vezes mesmo desejado. Quando a mulher chega na idade adulta, na maioria das vezes ela já está sobrecarregada. A mulher independente ainda tem muitas dificuldades, obstáculos para enfrentar. A que escolhe casar, ter filhos, construir uma família, trabalhar, ainda é muito julgada por deixar seus filhos com a babá, com a mãe, para ir trabalhar, julgada em uma entrevista de emprego. Mulheres têm que lidar com a dupla jornada, ou seja, depois de chegar do trabalho, ainda precisa lavar, passar, cozinhar, pois esses são, segundo os homens, coisa de mulher. A mulher que não tem filho, a mulher que não casa, ela também é julgada. Mulher com uma vida sexual ativa, ela é taxada de vagabunda. Já um homem, ele é taxado de garanhão. Mas esse homem, ele não corre o risco de ser estuprado na rua. Esse homem não sente medo por estar andando sozinho na rua, ele não sente medo no trabalho. E é nessa fase da vida que a mulher começa a se questionar, a observar, seja por ela mesma ou por pressão da sociedade, como ela vê e lida com esses problemas. Muitas vezes a mulher é vista como louca, que só cria problema, e esse estresse de tudo isso, o estresse do dia a dia, das tarefas do dia a dia, podem acabar acarretando na síndrome de burnout, ou seja, que é o esgotamento mental. Na idade adulta, as mulheres começam também a se perguntar sobre a vida sexual delas, o desempenho sexual que elas têm, e começam a apresentar mais problemas de saúde em relação a isso. Quando se é criança, adolescente, é falado, tem que se comportar igual mocinha, e acabam não conhecendo seu próprio corpo. Com isso, o começo da vida sexual é também apressado, mal informado, pois a educação sexual ainda é um tabu no Brasil. Muitas mulheres apresentam dispareunia, que é a dor durante ou após o sexo. Uma pesquisa feita pela USP, com 3 mil mulheres de idades diversas, revela que 55,6% têm dificuldade para chegar no orgasmo. Destas, 67% têm dificuldade para se excitar e 59,7% sofrem de dispareunia. Em outro estudo, 23,7% das mulheres relatam nunca ter chegado ao orgasmo na vida. Já do lado masculino, esse índice cai para 3,5%. Dentro dessas porcentagens tem todo tipo de questionamento e rótulos como mal amada, mal comida, entre outros.
Se a mulher escolhe casar, esses questionamentos, quando não mudam, podem ser amplificados dentro de uma relação monogâmica. Muitas mulheres veem como dever prover satisfação sexual para o marido, mesmo que elas estejam com pouca ou nenhuma vontade. Todos os dias, muitas mulheres comparecem a postos de saúde se sentindo culpadas por não conseguir sentir prazer nas relações com o marido, muitas das vezes apresentando fissuras ou até mesmo lacerações decorrentes de encontros sexuais não desejados. Diversas mulheres experimentam a sensação de perder a própria identidade na do marido, e juntando-se a isso, na maioria das vezes, o papel de cuidadora dos filhos. A mulher vai perdendo aos poucos e de vez a sua identidade como indivíduo. Muitas vezes, o profissional de saúde também se depara com casos de violência doméstica repetida, onde mais uma vez as vítimas são levadas a acreditar que de alguma forma mereceram aquilo e por isso continuam a se recolocar no contexto onde essa violência é perpetrada. Outra ocorrência comum são os sintomas causados pelo uso prolongado de anticoncepcionais, como transtornos circulatórios e disfunções hormonais. Muitas vezes, estes são causados por falhas na adaptação à medicação e a falta de uma orientação com o médico na escolha de um método que atenda melhor a cada mulher, mas também pela falta de recursos, visto que métodos anticoncepcionais menos agressivos são muito mais caros. Os transtornos psicológicos causados por todos esses anos de condicionamento começam a aparecer cada vez mais com sintomas físicos, como a queda de cabelo, o enfraquecimento dos músculos, ossos e dentes, disfunções no apetite, desânimo e crises de choro, gastrites nervosas e aparecimento de bruxismo, entre outros tantos. Com a vida dos filhos, além da perda de identidade, a mulher já encontra diversas questões sociais e psicológicas, já desde a gravidez. Muitas delas dizem respeito à sua possível insuficiência no papel de mãe. Esses dilemas são infelizmente culturalmente reforçados por outras mulheres, que se acham no papel de questionar se a futura mãe será ou não boa o suficiente em cada pequeno detalhe. Além disso, as transformações físicas e emocionais da gravidez já fornecem pressão suficiente com a possibilidade de riscos praticamente infinita trazida pelas condições, além de se encontrarem em grupos de risco para doenças transmissíveis. Gestantes também estão expostas a condições que podem pôr em risco a sua vida e a do bebê, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e insuficiência cervical. A desinformação quanto à gestação e ao parto também pode criar um pânico que poderia ser evitado. Muitas mulheres ainda morrem no Brasil durante a gestação, parto e o puerpério por falta de assistência adequada. Mesmo com as melhorias implantadas no sistema de saúde, grande parte delas é relacionada a complicações em cesarianas eletivas. Mas o país ainda é um dos que mais realiza este tipo de procedimento no mundo. E apesar da sua criminalização recente em muitos lugares, a violência obstétrica ainda é uma ocorrência frequente. As ocorrências de morte perinatal e abortos espontâneos podem levantar um debate sobre como é vista na sociedade a mulher passando pelo processo de luto em perder um bebê, nas várias fases da gravidez. Mas o que se observa ainda é a marginalização da mulher em detrimento da que conseguiu ter sucesso na maternidade, relegando esses problemas a uma obscuridade. Já pelo lado da mulher que se tornou completa na maternidade, ela ainda vai enfrentar, além da já citada perda de identidade, o afastamento de sua vida social e muito provavelmente da sua vida sexual. Também já que muitas mulheres relatam o afastamento de seus parceiros após terem filhos. Com a vinda do climatério, ou seja, a transição entre a fase reprodutiva e a pós-menopausa,
a mulher volta a experimentar alterações no estilo de vida. Os filhos já estão criados e muitas vezes o casamento esfriou. A mulher cumpriu seu papel social? Sem muitas perspectivas, se quiser manter sua saúde mental em plenitude, ela deverá procurar novos interesses por si mesma, visto que a inserção no mercado de trabalho ficará cada vez mais difícil e com possibilidade de desvalorização e a vida social cada vez mais escassa. Com a menopausa, o corpo se altera novamente e a qualidade de vida, como demonstrado por diversas pesquisas, decai mais ainda com o surgimento de novos problemas físicos e o reforço de transtornos somáticos. A incidência de comportamentos depressivos aumenta em decorrência das mudanças na rotina, na aparência e na capacidade de se bastar por si mesma. Terapias de reposição hormonal podem ajudar, mas na maior parte das vezes não fazem muito pela mulher, que se torna cada vez mais dependente de uma rede de apoio, principalmente em decorrência das comorbidades que vão aparecendo. Ao longo dessas fases, o profissional da saúde, que pode estabelecer um contato maior com essas pacientes e, portanto, estabelecer uma assistência de qualidade em saúde da mulher, é o enfermeiro, principalmente o envolvido na área da saúde da família. Embora não seja psicólogo, na maioria das vezes ele deve atuar quase como identificando que a maioria dos acometimentos em saúde da mulher são decorrentes de seu contexto social e psicológico, não meramente físicos. Deve reconhecer também que precisa desenvolver estratégias para tratar as pacientes como um todo. Caso contrário, o tratamento poderá nunca ter o resultado satisfatório. Contudo, o que vemos muitas vezes ainda é o despreparo do profissional, seja para lidar com as próprias demandas, caso seja mulher, seja para empatizar com a paciente em seus diversos estados de acometimento. Isso ocasiona uma assistência não só inadequada, mas perigosa, quanto à desinformação, aos efeitos diretos na vida da paciente que uma assistência desleixada pode ter. É papel do enfermeiro se colocar no papel da paciente com o fim de estabelecer uma boa conexão com ela, sem incorrência de julgamentos e menos ainda da vocação desses julgamentos para a paciente, que já está em uma posição de vulnerabilidade. É o papel do enfermeiro no exercício do cuidado fazer uma análise do contexto da paciente e do que levou a buscar atendimento, a fim de estabelecer um plano de cuidado que seja verdadeiramente benéfico para ela, não só abafe a queixa com soluções temporárias. Por fim, é o papel do enfermeiro também ajudar a reassegurar essa mulher de suas preocupações e ajudá-la também a perceber que ser mulher é mais do que essa carga vitalícia de preocupações, de que ser mulher pode ser plenitude.